Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Tiago e estamos aqui para mais uma aula de História da Arte. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, vamos falar do impressionismo, vamos falar aqui do início das chamadas vanguardas, do início do chamado também, do conhecido modernismo. Final do século XIX, o impressionismo é a última grande escola artística que surge nesse século, um século de muita instabilidade, de muitas transformações, onde nós tivemos a decadência do antigo regime, onde nós tivemos a consolidação do capitalismo industrial através das revoluções burguesas. Nós temos sucessivas crises que vão se refletir aí, obviamente, na arte. Então a cultura aqui é extremamente dinâmica, né? Na segunda metade do século XIX, principalmente. Nós temos valores que são modificados de forma muito constante. Então, de um lado você tem, por exemplo, no início do XIX, aquele racionalismo neoclássico. Depois você tem aquela subjetividade romântica, né? Aquele nacionalismo. Depois vem aquele objetivismo, aquela objetividade do realismo, né? Contrário ali ao romantismo, para a gente chegar agora no impressionismo. O impressionismo, pessoal, vai promover um forte ataque ao que é conhecido como academicismo ou arte oficial. A arte impressionista, pessoal, visava quebrar ali as rígidas regras que eram criadas dentro dessas academias de belas artes, que impediam ali a liberdade desses artistas. O academicismo transforma-se no símbolo do atraso. Então, o romantismo, o neoclassicismo são vistos ali como tendências muito ruins que simbolizam uma sociedade tacanha, que não é a favor do progresso, tá? A defesa da liberdade dos artistas passa a ser muito grande. O que nós temos no impressionismo, gente? De características básicas que você deve lembrar. Uma forte valorização ali da luz natural na composição das obras, artistas ali que vão buscar realizar suas obras, por exemplo, para retratar essa questão da luz natural, em determinadas horas e que precisam realizar essas obras, fazer esses quadros de forma muito rápida, muitas vezes, para poder aproveitar aquela tonalidade do dia. Então você tem pinceladas mais soltas, os objetos vão perdendo a importância, a cor, né, a intensidade com que é usado o pincel passam a ser algo ali importantes. Nós temos vários contornos indefinidos, né? E nós temos a representação quase sempre do cotidiano. Então são temas do impressionismo: paisagens, naturezas mortas, retratos de amigos, cenas urbanas. Vamos falar de alguns autores importantes aqui que podem ser citados no vestibular, pessoal. Vamos começar pelo Edouard Manet. Manet, pessoal, vai fazer um quadro ali muito importante chamado Almoço sobre a Relva, que vai causar um grande choque na burguesia. Vamos dar uma analisada nesse quadro, pessoal. Primeiro, você percebe que os personagens aqui não são belos, não são idealizados, né? Ele apresenta esse quadro, gente, no Salão Oficial de 1863, visando ali vencer, né, a disputa entre os artistas. Tinha sim uma esperança de premiação, mas automaticamente esse quadro foi enviado para o Salão dos Excluídos, né? E mesmo tendo ali uma forte inspiração renascentista. Aqui nesse quadro a gente tem uma forte inspiração do Tiziano, né? Que o Manet gostava bastante, e a sua obra, o Concerto Campestre, dá uma olhadinha aqui para vocês entenderem a influência. E o Juízo de Paris também, né? Do Rafael, serviu de inspiração. Você vê que a posição da mão estendida ali com o dedo é muito parecida com a do quadro do Rafael. Mas o que acontece? Esse quadro choca a burguesia, choca a sociedade, porque é um grande escândalo, né? Você vê uma mulher nua ali, ó, e o nu, pessoal, só é aceito num contexto atemporal ou mitológico, mas essa mulher é uma mulher comum. Os personagens ali, ó, se vestem com a moda do período, né? Então você percebe que é uma pessoa comum, são pessoas comuns. E a mulher, inclusive, pessoal, tem as roupas ali no chão ao lado. Você vê que no fundo tem uma que está se banhando, então você chega àquela ideia, né? Por que ela está se banhando? O que ela teria feito para ter que se refrescar, né? E a primeira mulher nua, ela olha diretamente para as pessoas, né? Ela olha diretamente nos olhos aí de quem está observando a obra. Então, a ideia aqui, gente, não é
o choque pelo realismo, e sim pelo erotismo, que não é tão aceito ainda na época, tá, galera? E notem que os personagens eles não se relacionam entre si. Um personagem olha para o nada, o outro ali estende a mão, a mulher olha para fora, né, da tela, a outra está no fundo. Então isso causou realmente um grande espanto, né? Foi considerado um quadro de péssimo gosto, mas acabou sendo uma obra revolucionária na luta aí contra esse academicismo, contra essas pesadas regras que existiam. Então aqui, pessoal, o que fica claro, busca-se a chamada arte pela arte. Outra obra importante, pessoal, do Manet é o Tocador de Pífaro, né? Você vê que ali não há um fundo, né? O fundo não tem uma paisagem e isso traz uma sensação até de tridimensionalidade para esse quadro, para essa obra muito famosa do Manet. Agora, a grande revolução que nós vamos ter aqui, a chamada Revolução da Mancha Cor, se dá pelo Monet, tá, gente? O Monet é o grande líder do movimento impressionista. Aliás, a origem da expressão se dá por conta do seu quadro, né? Impressão, o nascer do sol. Você nota aqui no quadro, pessoal, que ele apresenta um grande jogo ali de superficialidade, né? A pintura ao ar livre muito valorizada, então você tem o pintor com a necessidade de aproveitar a luminosidade do dia, pintando de forma muito rápida, muito intensa, para que possa realizar as suas obras. Vamos dar uma olhadinha em algumas imagens, aqui alguns quadros importantes do Monet, onde você tem ali a decomposição cromática, onde você tem então a não valorização do objeto, e sim das cores, e sim das paisagens. Outro nome importante, pessoal, é o Degas, que vai pintar ali o quadro das bailarinas, né? Que vai pintar cenas urbanas. O Renoir, pessoal, também tem obras fantásticas aqui do impressionismo, com as mesmas características, valorizando ali não o objeto, mas a imagem, as cores, né? A luminosidade do dia. Então você tem cenas urbanas, cenas no campo. E na escultura, pessoal, a gente destaca o Rodin. Rodin, que já era o expoente máximo ali do realismo, também vai apresentar suas obras aqui no impressionismo, como As Portas do Inferno, O Pensador, O Beijo, sempre promovendo ali também grandes críticas sociais, críticas à exploração que ocorreu nessa fase da história. Galerinha, na próxima videoaula de História da Arte a gente vai falar do movimento que visa complementar o impressionismo, o chamado pós-impressionismo. Valeu, até a próxima, tchau para vocês.